Bom dia, Najara, tudo bem? Bom dia, Washington. Tudo bem com você? Tudo jóia. Seja bem-vinda a mais um encontro do nosso GT. Obrigado pelo convite, né? Pelo convite, não, por aceitar o nosso convite. Hoje a gente está recebendo a doutora Najara, que é advogada, professora, formadora de pesquisadores, mestre em Direito e também é referência aqui do GT de docência de pesquisa. E hoje a gente vai conversar com ela sobre a pesquisa em várias áreas nas diversas áreas do conhecimento. A ideia desse encontro, nesse horário, é que ele seja mais curtinho, né? Para a gente trazer temáticas com um bate-papo um pouco mais rápido, mas que ainda assim traga informações técnicas, informações interessantes. Então, Najara, mais uma vez, seja bem-vinda e eu queria começar te perguntando sobre a importância da pesquisa científica, né? O que é a pesquisa científica e por que todas as áreas do conhecimento devem pesquisar, que foi uma afirmação que você, por meio da gente, fez no convite do nosso bate-papo. Então, eu agradeço muito, né, o convite, a proposta de tema feita por você, né, dentro do nosso GT, que é voltado para a docência e pesquisa. E, mais uma vez, eu gostaria de afirmar que é sempre uma alegria muito grande poder falar sobre pesquisa científica, porque, como todos sabem, né, é o nosso foco de atuação, é um tema muito importante e eu acho que a gente tem que estar sempre enfatizando essa importância e essa aplicação prática mesmo. E a nossa ideia hoje, né, de falar sobre a importância da pesquisa em todas as áreas do conhecimento, por mais que a nossa área de atuação seja jurídica, pauta-se no seguinte: a pesquisa científica, e só para fazer um breve apanhado que eu acho que é fundamental para a gente compreender, a pesquisa científica ela é um processo de investigação. E o que é esse processo de investigação? Ele é pautado numa sistematização. É o que a gente chama de metodologia da pesquisa. É um processo de investigação composto por fases, por tópicos, por um passo a passo, que é um passo a passo universal, padrão, que a gente tem que seguir para que essa pesquisa, para que os resultados obtidos através desse processo de investigação, eles sejam resultados considerados sérios, válidos, né? Dentro de uma lógica universal. Então, a gente precisa de um processo sistematizado, de um passo a passo padronizado, e aí não só aqui no Brasil, mas uma metodologia universal mesmo, dentro de um contexto em nível internacional, para que os pesquisadores eles possam falar a mesma língua. Então, a gente tem que ter um passo a passo universal para o seguinte: eu desenvolvo uma pesquisa voltada para uma área específica. O Washington, seja do direito ou de qualquer outra área do conhecimento, da administração, da área da saúde, é claro que dentro dos ramos, conforme se muda a área da saúde, área de exatas, área de humanas, tem peculiaridades nesse passo a passo. Ele não é exatamente igual dentro de cada área. Então, existem essas particularidades, porque a gente sabe que essas grandes áreas sociais aplicadas, saúde, elas têm as suas peculiaridades conforme o ramo, o objeto de investigação, né? Mas, de uma maneira geral, numa visão mais global, a gente tem um núcleo básico que ele é padrão e universal para todas as áreas. Então, a gente precisa dessa uniformização, dessa sistematização padronizada, para que os pesquisadores consigam entender o que está sendo produzido de conhecimento e qual é o passo a passo seguido pelo outro pesquisador para que ele possa dialogar com os resultados produzidos por esse pesquisador. Porque é como a gente pensar num idioma. Se eu estou conversando com você, Washington, e eu estou falando em português e você está falando em alemão, a gente não vai conseguir entrar no meio termo, a gente não vai conseguir se compreender. Então, tem que ter essa padronização, essa uniformização, para que, independente da minha área do conhecimento, se você lê a minha pesquisa, você consegue entender qual foi
o trajeto que eu segui, né? Se eu realmente seguir o passo a passo universal, que dá essa sistematização para a busca desse resultado científico, para que você entenda como eu cheguei nesse resultado, né? Como eu produzi esse relatório de pesquisa. Então, essa ideia das fases de pesquisa, dessa linguagem, dessa metodologia, é para que esse processo de investigação científica ele fique padronizado e os pesquisadores consigam se compreender, consigam dialogar, interagir um na pesquisa do outro. É até por isso que a gente tem sempre que fazer citações e colocar uma lista de referências ao final, para dar credibilidade para essa pesquisa, para que o outro pesquisador consiga entender de onde que eu estou tirando essas informações que eu estou trazendo, né? Quais são as minhas fontes? E isso é um dos pontos principais que dá a credibilidade, a seriedade, a validade da pesquisa. A pesquisa científica, então, já voltando para o tema principal da nossa live, né? Por que ela é relevante para todas as áreas do conhecimento? Porque esse caráter de cientificidade da pesquisa, essa metodologia, essa linguagem padronizada, como eu disse, que a gente precisa seguir para que a pesquisa seja considerada científica, é o que traz a validade. Então, qualquer conhecimento que eu acredite que esteja produzindo dentro de uma área de pesquisa que não siga essa metodologia, esse processo de investigação, ele não tem validade em termos acadêmicos, em termos práticos. Então, para que a gente consiga, de fato, progredir e construir um conhecimento em nível de evolução, para que a gente consiga se agregar, então eu faço uma pesquisa científica, produzo meu relatório, você, Washington, vai analisar essa pesquisa, vai encontrar falhas nela, vai produzir uma pesquisa sua, visando agregar, visando suprir uma falha na minha pesquisa. E os pesquisadores vão se agregando, vão dialogando e vão sempre buscando aperfeiçoar os resultados que os outros pesquisadores vão produzindo. Então, todas as áreas do conhecimento precisam desenvolver pesquisas científicas, seguindo essa lógica de investigação de um processo composto por fases, que é a metodologia da pesquisa. Porque sem isso, nós não podemos, é inviável produzir um conhecimento válido, conhecimento sério, conhecimento que tenha credibilidade. E é só essa validade, que o caráter científico traz, que permite que a gente construa aquilo que a gente tem em nível de consolidação, em nível de saber sólido, para que a gente se paute nisso, para construir as teorias que a gente tem dentro de cada área do conhecimento. Agora, quando você fala de metodologia, eu queria te perguntar qual que é a relação entre metodologia e normas da ABNT. São a mesma coisa? Não são a mesma coisa? Existe só a ABNT ou não? O que você tem a dizer sobre isso? Então, não são a mesma coisa. A metodologia, ela é esse passo a passo composto por fases, né, de investigação, que é o que a gente conhece como tema, problema, hipóteses, objetivos, justificativos. É um passo a passo que nós temos que ir preenchendo ao longo do nosso processo de levantamento de dados, análise de dados, para que a gente chegue nos resultados, que é a nossa conclusão, né? O que a gente conseguiu construir a partir do preenchimento dessas etapas. As normas da ABNT, elas fazem parte da metodologia, mas de qual parte da metodologia? Elas fazem parte da construção do relatório de pesquisa. Então, eu tenho o projeto, eu vou, ao longo da minha pesquisa, eu vou preenchendo essas fases da metodologia que eu coloco no meu projeto de pesquisa, que é o tema, problemas, hipóteses, os objetivos. No final, quando eu for construir a minha conclusão, a qual ideia eu cheguei, o que eu pude agregar em termos de conhecimento científico dentro desse problema que eu me propus a resolver. E aí esse relatório de pesquisa ele pode ser produzido em forma de um artigo científico,
de um TCC de graduação, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a depender do programa que você está incluído, da sua proposta, se você faz parte de uma instituição ou não, se é uma pesquisa individual, particular. Então, esse Agora, relatório, ele precisa ser apresentado em normas padrões. E aí vem as normas da ABNT, que fazem parte dessa padronização da linguagem. Mas a gente não... Aí, você quer fazer a pergunta? pode terminar. Perdão. É porque você tinha me perguntado se são só normas da ABNT ou se Isso. tem outras normas. A gente também tem o sistema de Vancouver e a gente tem a APA. Então, essas normas são conjuntos, né, que a gente tem de normas específicas, além da ABNT, a depender da área de pesquisa, depende de qual área do conhecimento está desenvolvendo aquela pesquisa. Então, periódicos, eles optam, alguns preferem as normas da ABNT, outros preferem da APA, outros de Vancouver, depende da região geográfica mesmo, depende da área do conhecimento. Por exemplo, na área da medicina, adota-se Vancouver, a depender, né, em alguns periódicos, alguns materiais. Na psicologia, já costuma se adotar a APA. Na administração também, dependendo, tem alguns periódicos, algumas instituições que preferem APA em vez de ABNT. Então, isso depende de alguns fatores específicos. Agora você citou aí na sua fala o exemplo da graduação. A pergunta que eu faria é se é possível realizar a pesquisa científica sem eu estar vinculado a algum programa de pós-graduação, por exemplo. Qual que seria o passo? Claro. Ou não seria possível? No caso, a vinculação a um programa de pós-graduação ou mesmo de graduação, ele facilita o processo de desenvolvimento da pesquisa, porque lá você tem um orientador, lá você tem pessoas que já são especializadas, já são capacitadas, né, com ampla experiência em pesquisa, que vão te auxiliar nesse passo a passo. Enquanto você está desenvolvendo a pesquisa, essas pessoas estão te orientando, estão revisando o seu trabalho, dando dicas. Mas a metodologia da pesquisa, ela é universal. Então, é plenamente possível, se você domina a metodologia da pesquisa e essas fases que a compõem, o que é um tema-problema, o que é uma hipótese, o que é uma justificativa, se você domina bem essas fases, você consegue perfeitamente desenvolver uma pesquisa científica em nível particular, sem estar vinculado a nenhuma instituição. Você desenvolve, geralmente, quando é feito dessa forma, a gente apresenta o relatório de pesquisa em forma de artigo científico e você pode enviar para um periódico da sua preferência, analisando ali quais são as normas exigidas, né, em termos de apresentação do relatório, e enviar para publicação. Então, não existe essa necessidade de estar vinculado. Porém, às vezes é um desafio um pouco maior, exige que você tenha um maior domínio metodológico. O próprio processo, dependendo de onde você envia, né, a sua produção científica, o próprio processo de seleção vai delimitar isso, né? Se o seu trabalho está bem feito ou não, se vai ser aceito ou não, por que foi aceito ou não foi aceito. Exato, e os periódicos que possuem o Qualis, né, que a gente tem aquela classificação de Qualis de C, que é o menor, até A1. Quanto maior o Qualis, mais rigoroso é o processo de análise de um artigo que é encaminhado para esse periódico. Então, existem os revisores, né, que o artigo, quando ele é submetido, tem um corpo editorial que vai fazer essa análise, e eles dão um retorno, um feedback de o que está faltando no seu trabalho. Se ele não foi publicado ali, quais são as falhas, o que pode ser melhorado, o que você deve focar. Então, ali, só nessa interação com o periódico, muitas vezes você já consegue identificar pontos fracos, pontos fortes, e no final ter o seu trabalho publicado de fato. Então, isso não é um impedimento. Agora, é interessante, principalmente quando você não está vinculado a um programa, para você ter mais facilidade para desenvolver uma pesquisa científica por si mesmo, o primeiro passo assim, que eu sempre sugiro quando me pedem dicas é de começar por temas que
você tem mais afinidade, mais familiaridade, tanto em termos de bagagem de conhecimento prévio acumulado, quanto de prazer por pesquisar mesmo, pegar temas que você gosta mais, que te dão mais prazer, que você já tem uma noção, porque aí não fica aquele limbo. Nossa, eu não tenho noção nenhuma, é um tema que eu particularmente acho um saco de ter que pesquisar, de ter que estar fazendo um levantamento bibliográfico, não tem bibliografia, então é melhor você ir por uma linha mais fácil, mais segura, quando você está nesse processo particular, a menos que você já tenha uma ampla experiência em pesquisa, em metodologia, porque aí já facilita. Se eu quiser fazer um estudo de caso, por exemplo, qual seria o. Como escolher um caso para fazer um estudo de caso científico, por exemplo? Qual seria o passo a passo disso? Particularmente, eu gosto de sugerir que, se for um estudo de caso, que seja um caso polêmico e que, aparentemente, na sua opinião, enquanto estudioso, enquanto pesquisador ou enquanto praticante naquela área, né, um jurista militante naquela área, que aquele caso não tenha trazido uma solução satisfatória para você, em termos práticos. Então, por exemplo, um julgado de um tribunal. Se você considera que aquela decisão não foi a mais acertada, que aquela decisão traz fundamentos problemáticos ou traz repercussões problemáticas na prática, naquele caso concreto para a sociedade, você acha que aquilo pode ser discutido, pode ser melhorado, é aí que você tem que dar o primeiro passo na escolha do caso a ser estudado. É sempre pensar, eu posso propor uma solução melhor, uma solução que melhor atenda a sociedade ou que melhor atenda a academia nesse sentido, uma solução mais técnica, enfim. Então, sempre pensar em agregar conhecimento, em suprir falhas técnicas. A pesquisa científica, ela sempre vai ter que trazer um tema inédito? Ou não é? O que seria esse ineditismo que a gente tanto ouve falar em editais, por exemplo? Então, o ineditismo, no sentido de algo totalmente novo, ele não existe em termos de conhecimento científico. Por quê? Hoje, principalmente hoje, no ponto que a gente se encontra na sociedade, é impossível a gente conseguir identificar um assunto que nunca foi abordado de nenhum modo por ninguém. Todos os tipos de assunto, de discussões, já foram abordadas por alguém de alguma forma, em algum momento. Então, a gente não consegue pegar algo que seja 100% novo. Ninguém nunca pensou nisso. Porém, a gente tem a questão da inovação, que é diferente do ineditismo. O que seria inovar? É você pegar uma discussão que, obviamente, já existe em algum nível, né? Já foi levantada por alguém, mas trazer algo novo para ela. Então, por exemplo, às vezes você traz um marco teórico, às vezes você pega um tema que já foi discutido antes, mas que foi lançado uma teoria nova a respeito, e você quer discutir essa teoria, não necessariamente relacionada àquele caso, mas, por exemplo, uma teoria filosófica que você acha que pode agregar numa melhor interpretação para aquele assunto jurídico, por exemplo, ou uma decisão de tribunal inédita, que dentro daquele tema que já é discutido por pesquisadores, você acredita que essa discussão pode levantar novos questionamentos, pode trazer uma interdisciplinaridade com outras áreas. Então, a inovação é trazer um detalhe novo, diferente do que já foi trazido, para agregar de alguma forma, seja dentro do marco teórico, seja um método que você utiliza diferente. Por exemplo, tem uma discussão que já é muito abordada, mas por meio do método dedutivo, que a gente pega uma teoria, né, já uma premissa maior, universal, e aplica a casos concretos. Mas você pode fazer o inverso, pegar um método indutivo, fazer uma análise de casos isolados e levantar uma teoria um pouco diferente a respeito disso, a partir de casos
diferenciados, casos peculiares que você identifica. Então, se você muda um método, muda um marco teórico, se você encontra um autor, um referencial teórico que traz uma abordagem um pouco diferente, um ponto de vista diferente, isso tudo é inovar. Não é inédito porque não tem como ser 100% inédito. E aí você me perguntou se toda pesquisa tem que trazer essa inovação. É interessante que sim, porque a pesquisa científica ela vem para agregar, aperfeiçoar conhecimento, para elevar o nível em que a gente se encontra na nossa área do conhecimento. Então, sempre trazer teorias melhores, que melhor solucionam problemas concretos, propor que as decisões judiciais sejam tomadas de tal forma que seja mais adequado, mais técnico, que solucione melhor um problema da sociedade. Então, dentro desse aspecto, é interessante que as pesquisas sempre inovem, porque se for para desenvolver uma pesquisa que já existe em todos os termos, que não inova em nada, qual que é a justificativa? Você está perdendo seu tempo para chegar num resultado que já chegaram antes. Então, sua pesquisa não tem um valor acadêmico, não tem um valor prático para a sociedade, um valor social. Então, não justifica, não é essa a finalidade para a pesquisa científica. A finalidade da pesquisa é sempre agregar, é sempre aperfeiçoar conhecimento, sempre elevar a área do conhecimento a um patamar acima, de qualidade, de teorias, de solução de problemas na sociedade. Por isso, ela sempre tem que agregar e inovar em algo, porque ela tem que estar sempre em evolução, em progresso do conhecimento. Agora, para a gente finalizar, eu queria saber qual conselho que você daria para aqueles que desejam pesquisar, mas de um modo ou de outro não estão inseridos em programas de pós-graduação ou não estão, de alguma maneira, na própria graduação, não tem esse acesso. Que conselho que você dá para esse tipo de pessoa que deseja, mas não sabe por onde começar? Eu sugiro que eu fazia. Antes, enquanto eu estava na graduação, antes de pensar em fazer pós-graduação, fazer mestrado, é exatamente o que eu tinha falado antes. O que é interessante para gente que ainda não tem um veículo? Porque quando você está na pós-graduação, inevitavelmente você vai ter uma oportunidade de divulgar seu trabalho. A própria dissertação de mestrado, ela já é publicada no site da instituição, depois você pode publicar um livro, enfim. Então, quando você está vinculado à instituição, o seu trabalho, inevitavelmente, ele já vai ter uma visibilidade, vai ser publicado de alguma forma. Quando você não está, quando você está fora ou está começando, a gente pensa, mas eu não tenho, né, um lugar específico para publicar garantido agora. Isso às vezes desmotiva um pouco da gente produzir a pesquisa. Porém, vamos focar nos periódicos. A sugestão que eu dou é focar nos periódicos, fazer um levantamento temático de quais são os periódicos que tem, analisar ali qual é o tema, quando vai abrir um edital, porque os periódicos eles têm, por isso eles chamam periódicos, né? Eles têm uma periodicidade específica para lançar seus números. Então, alguns são quadrimestrais, outros são trimestrais ou semestrais. Então, fazendo essa breve pesquisa dos periódicos dentro do tema que você gosta, que te interessa pesquisar, você já consegue antecipar qual que é o momento que vai sair um próximo edital. Então, daqui 6 meses, então eu vou me programar para daqui 6 meses eu ter um artigo pronto para eu submeter. Então, verificar o tema desses periódicos é filosofia do direito, é direito civil, é direito penal, e focar na área que você tem mais facilidade, mais afinidade, que você tem mais prazer em pesquisar, porque isso vai te poupar tempo, você consegue desenvolver uma pesquisa de melhor qualidade em menos tempo. Tudo que a gente faz com prazer, a gente consegue agregar mais qualidade, fazer mais rápido. E se a gente já tem uma bagagem prévia naquela área, se já é algo que a gente tem um conhecimento inicial, isso também facilita bastante o processo, né? Porque a gente não tem aquela pesquisa dos
zero, tão árdua, tão desgastante. E também uma sugestão que eu dou, que os periódicos em geral e a própria academia tem valorizado muito, tem buscado, é focar na interdisciplinariedade, que é muito interessante. Eu ia perguntar como Pode harmonizar, né? Não ficar só no direito, como harmonizar com as outras áreas do conhecimento, além do direito, que somos do direito, mas vamos trazer também as pessoas de outra área para harmonizar com a gente e desenvolver pesquisas legais também. Como convidar esse pessoal? sim, exatamente. E assim, o direito, ele não consegue se produzir em termos de conhecimento científico isoladamente. No nível que a gente se encontra de sociedade hoje, né, de desenvolvimento, de globalização, as áreas do conhecimento, elas são inevitavelmente interligadas. Então, a gente precisa, no biodireito, a gente estuda medicina, a gente estuda a área da saúde, a gente inevitavelmente precisa estudar um pouco de filosofia, um pouco de antropologia, um pouco de economia. Então, Na verdade, o direito ele é enxerido, né? Primeiro acontece tudo, depois que ele vem consertando, regularizando. nossa, perfeita essa colocação, exatamente. Porque o direito, ele só vai definindo, né, organizando ali de que forma esses conhecimentos ali, eles vão ser colocados em prática, né, para que a gente tenha essa pacificação na sociedade, né, exatamente essa invasão que o direito faz, entrando em áreas que são de outros ramos do conhecimento para tentar harmonizar isso. Mas a gente tem a área da saúde, a área de exatas, a área de humanas, todas essas áreas produzindo conhecimentos a todo vapor, né? O tempo todo, Estão todas interligadas de alguma maneira, né? todas interligadas e a gente precisa estar sempre harmonizando. Então, essa interdisciplinariedade é inevitável e é muito importante. Agora, a participante Marina está perguntando se existe algum local em que se consegue ver o qualis de revistas e de periódicos que você citou. Existe a plataforma Sucupira. Você pode digitar no Google plataforma Sucupira e aí tem alguns campos para serem preenchidos que você consegue buscar os periódicos, ou por título do periódico, ou por tema, ou por área, por exemplo, direito. Se você pesquisa direito, vai aparecer uma lista de todos os periódicos por hierarquia de qualis. Então, tem várias formas de buscar esses periódicos que você consegue identificar dentro, tem um período de avaliação, né? Porque o qualis, ele é periódico. Então, vai se renovando essa análise. Às vezes, um periódico que era B1, ele pode cair ou pode subir, a depender se ele está preenchendo ou não os requisitos que a CAPES exige para que ele esteja naquele qualis. É Então, um sistema que está sempre em atualização, então. exato, tá Um sempre. qualis ele não é para sempre, né? Ele Não, pode mudar. exatamente, ele é mutável. E aí tem um período de avaliação. Então é interessante sempre antes de enviar o seu periódico, o seu artigo para algum periódico, você fazer essa pesquisa, ver qual é o qualis e se te interessa. Tem até alguns raros periódicos que no próprio site, ali na página de apresentação, eles falam qual é o qualis, mas a maioria não fala. Então é interessante pesquisar nessa plataforma para a gente ter certeza, porque às vezes alguns programas de pós-graduação exigem qualis específicos para E baremos. é interessante também a questão da gratuidade ou não desses envios. O que você tem a dizer sobre isso? Nem sempre vai ser gratuito, né? Existem periódicos que você paga para participar porque eles fazem determinados eventos para que você possa apresentar seu artigo e ele possa ser selecionado por uma banca, assim como existem periódicos que são gratuitos, correto? Aí isso tudo depende do periódico, né? São particularidades de cada um. Se não for bem delimitado no próprio site, nas normas, porque tem as normas para os autores, né? Tem um tópico em cada site de periódico com todas as diretrizes, tanto das normas que têm que ser seguidas para a apresentação do relatório, que no caso é o artigo, quanto de alguma peculiaridade em relação a isso. Então, se não tiver muito claro,
provavelmente é porque não vai ter nenhum tipo de cobrança. Agora, se tiver, isso vai ser comunicado, isso vai ser explicado de alguma maneira, vai ficar explicitado, né? Agora, qualquer tipo de dúvida que o autor tenha também no momento de submeter, existe o campo de contato. Tem o e-mail, alguns têm também telefone, é só as dúvidas e sempre são respondidas todas as vezes que eu precisei solucionar alguma dúvida, antes de enviar o artigo mesmo, né, em questão de normas, de requisitos, é muito acessível esse canal de comunicação. Perfeito, doutora Najara, muito obrigado pela participação. Marina, doutor Bernardo, Tiago, todo mundo que passou aqui um pouquinho para prestigiar a gente. E vou deixar aberto para você fazer suas considerações finais, e desde já renovando o convite para um próximo encontro, né? Para continuar falando de pesquisa, que é um assunto que rende. Com certeza. Não, e eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, agradeço ao GT, agradeço a você como referência. E, de fato, é um assunto que a gente não consegue esgotar. Sempre tem questões novas, sempre tem oportunidade, né, para se debater, para se discutir, porque eu acho que existe muitos mitos. Muitas vezes existe uma dificuldade em relação à pesquisa científica que surge por falta mesmo de familiaridade com o tema, uma falta de conhecimento em relação à temática. Parece, às vezes a gente cria uma noção de que é algo inacessível, algo muito difícil de se conseguir desenvolver, mas não é. E muitas vezes essa noção é criada na graduação, porque às vezes na graduação a gente não tem a oportunidade de ter uma carga horária maior, né? Uma carga horária para se familiarizar, para compreender de fato a metodologia, a importância da pesquisa. Então é algo mais focado para o TCC. Então, assim, por Só no experiência. final do curso, né? Sem esse estímulo durante o curso todo de tanta coisa que poderia ser pesquisada. Com certeza, exato. Falta esse estímulo, falta essa noção global, né, contextualizada mesmo, da importância disso para toda a carreira acadêmica, a importância da metodologia. E como é algo assim, muitas vezes é passado de forma muito restrita, muito mecanizada, isso cria aquela falsa noção de que é um bicho de sete cabeças e acaba afastando muitas vezes os pesquisadores de se arriscarem mesmo, se aventurarem nessa área. Então, essa proposta é muito interessante da gente fazer mesmo esses encontros periódicos, da gente divulgar essas desmistificações da pesquisa, para poder trazer, né, os pesquisadores, os estudiosos, para que a gente consiga cada vez mais se ajudar, fazer essa interdisciplinariedade, fomentar mesmo o desenvolvimento das pesquisas, porque é através da pesquisa científica que a gente consegue aperfeiçoar cada vez mais o E conhecimento tudo isso é revertido, né? Tudo isso é revertido em prol da própria sociedade. Não fica Exatamente. restrito ao meio acadêmico. Não, exatamente. O meio acadêmico é só um veículo, um espaço que a gente tem para desenvolver esses diálogos, esses debates, né? Para desenvolver essas teorias. Mas qual que é a ideia principal da pesquisa em todas as áreas do conhecimento? Seja na saúde, seja nas exatas, nas humanas. A ideia é a gente resolver problemas práticos. A sociedade ela está o tempo todo se desenvolvendo e cada vez mais globalizada, mais desenvolvida. Quanto mais complexas as relações sociais ficam, mais a gente se depara com lacunas, com impasses, né? Com fatos que a gente precisa resolver em todas as áreas. Na área médica, a gente tem visto, né, um grande crescimento de situações, né, em relação ao avanço tecnológico, a tudo que tem sido descobertas de surgimento de doenças, descobertas de curas, vacinas, enfim. A questão da pandemia aí é um fato que deixa isso muito claro, que ilustra. Então, o tempo todo
no nosso dia a dia, a gente está se deparando com novas situações, novos fatos, novas complexidades. E a ideia é justamente resolver isso da melhor maneira possível. Por isso que a gente precisa estar sempre pesquisando. E sempre um conhecimento válido, sério, que vai agregar e aperfeiçoar de alguma forma. Perfeito, Najara. Como diz a professora Kênia, que também está aí nos prestigiando, a pesquisa científica ela é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado e até um próximo encontro. Eu que agradeço. Até o próximo. E fico muito feliz por estarmos juntos aqui nesse horário de almoço, que é um horário muito caro para você, e você conseguiu um tempinho Para todos, né? Então, interromper o almoço de todo mundo é difícil. Almoço de todo mundo, mas tivemos uma audiência muito boa. Agradeço a todos por ter tirado esse período caro aí do dia de vocês para nos assistir. Gratidão. Até mais.